segunda temporada de Bem-vindos ao Éden chegou na Netflix e vamos comentar aí tudo o que aconteceu. E, gente, assim, eu acho que dá pra resumir muito bem essa temporada em gente morrendo, muita pegação e, assim, algumas bizarrices, muitas loucuras. E vamos então destrinchar o que aconteceu nessa temporada. A gente descobre que a Gabi realmente, como todo mundo esperava, foi escolhida pra estar ali na ilha. E ela inventou um perfil falso, então ela finge ali que se chama Molly e tudo mais. E temos uma outra garota também, a Son, que foi escolhida dessa vez só 2 pessoas. A Astrid tá mais ali cruel do que nunca, né? Ela está dominando o pedaço, especialmente com o Eric ferido, fazendo o que ela quer, diz que não vai mais receber ninguém. E que são as últimas, e aí a gente vai finalmente descobrindo o que tá por trás dessa história toda, e inclusive que ela escolheu a Son ali por um motivo, né? Afinal de contas, o pai dela foi responsável ali por mandar matar o pai da Astrid, então ela quer uma espécie de vingança, e por isso ela escolhe ela para poder estar ali na ilha. E aí a gente acha que vai ficar tudo bem com a Zoa e a irmã, só que elas começam ali a ter certas divergências, gente. E nesse momento, eu confesso que eu fiquei meio com uma raivinha da Gabi, sabe? Sem entender o comportamento dela. Porque a garota fez de tudo pra chegar onde a irmã estava. Chega lá, a irmã alerta ela, olha, aqui é um lugar perigoso, nós podemos morrer, as pessoas que comandam aqui são extremamente perigosas. E o que a Gabi faz? Começa a duvidar da própria irmã, a menina que apoiou ela e praticamente criou, como ela diz, a vida inteira. Ela começa a duvidar da própria irmã e cair naquela manipulaçãozinha, naquele papinho. A Zoa tenta alertar ela em diversos momentos que ela está sendo manipulada e que é esse jogo que eles fazem para poder convencer as pessoas a ficar ali. E ela não se importa, gente. Ela continua ali, assim, ela tem uma sede tão grande por ter pais presentes, porque os pais delas ali no mundo real, eles não são nada presentes. A mãe tem vício, sempre abandonou elas, o pai só fica viajando, preocupado com a própria vida. Então ela tem essa carência tão grande que ela busca essa maternidade na Astrid e decide ficar contra a irmã dela. E aí, isso aí gera aquele final da história onde ela trai a própria irmã contra os planos dela. Eu acho que a Zoa até ficou um pouco mais apagadinha nessa temporada do que na anterior. Claro que ela é uma personagem importantíssima, mas porque nós tivemos figuras novas aqui e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E muita gente se foi nessa temporada, gente. Uma dessas pessoas foi o Nico, né? O Nico que às vezes tenta mostrar um lado bom ali, como a Zoa disse, ela conheceu um lado bom dele, mas na maior parte do tempo ele tá irritado, só quer subir de nível, faz o que precisa. Ele compra um conflito com o Saul pra poder subir de nível, mas dá ruim pra ele porque ele morre no meio dessa confusão. E aí a gente descobre que é o Saul quem fez todo aquele esquema contra a Astrid, né? Deixou aquela mensagem, tentou matá-la. Isso porque ele queria vingança pela morte da mentora dele. A mentora dele, né, no passado, ela que criou a bebida, ele conta ali que ela que criou aquela bebida, mas era para eles se divertirem, relaxarem, e eles usaram para outros fins, ela não gostou e aí eles mataram ela. Ele ficou com raiva disso e queria vingança, então ele busca essa vingança e começa a traçar um plano para poder matar a Astrid, né? Ele tem aquela invasão e não dá certo, e aí ele tenta novamente e os seus planos são frustrados pela África. Sim, a África, gente, que assim, pra mim é como se fosse quase uma história à parte comparado com os outros, né, que chegaram na ilha. Porque ela não é muito amiga deles, ela só fica preocupada ali com o Eric, com o romance dela. Ela fica bem aleatória, né? Na primeira temporada mesmo, a gente não vê quase nenhum vínculo dela com os outros que chegaram junto com ela. E aqui nessa temporada também, a África está presa, porque no final da temporada passada, né, ela mexeu onde não devia, então a Astrid prende ela. E ela fica ali revoltada. E depois chega o Charlie também, porque ele pensa que vai fugir, né? Encontra um barco lá no meio do caminho, acha que é o resgate, mas não é nada, né, gente? Porque todo mundo ali naquela região trabalha pra Astrid e ele é levado de volta pra ilha, os planos são frustrados e ele é preso ali com a África. E aí nós temos a Maika como uma grande heroína, acho que é um dos únicos relacionamentos que sobreviveu aí desde o princípio. E ela tenta ajudá-lo, mesmo que ela vá morrer com isso, ela decide ajudá-lo a fugir, liberta eles, mas fica a África, fala, gente, a África tá tão cega ali pra ficar naquele lugar e com o Eric, que ela vai lá e salva a Astrid quando o Saul tentou matá-la. Então ela salva e aí ela ganha uma oportunidade de sobreviver, porque eles tinham votado pela morte dela. E aí ela fica pegando o Eric depois disso, gente. Sinceramente, eu fico assim. Primeiro que a gente descobre que o Eric já tem esse costume de dormir com outras pessoas, com empregadas, né, com pessoas que trabalhavam na casa deles. Ele já tinha esse hábito e não é diferente com a África. Ele começa a se envolver com ela. E a África
parece que não se importa nem um pouco do cara ser casado ali e do que eles estão fazendo naquele local, matando pessoas, controlando todo mundo. Ela só quer ficar com o Eric, então assim, esperava mais da África, sabe? Parece que ela é tão manipulada ali, e basicamente ela fica nesse romance com o Eric. Ali no final a gente vê que ela tá grávida do Eric, então a história vai se repetir. E porque nessa temporada a gente descobriu um pouquinho mais do passado do Eric, e que o Isaac é filho do Eric com a Núria, que trabalhava na casa deles, né? A Astrid não pode ter filhos, o Eric teve esse caso, ela engravidou, e eles convenceram ela a ter o bebê, e a Astrid meio que assume a maternidade aí do Isaac. Então a gente sabe que o Eric, ele tem esse hábito, e a história está se repetindo agora com a África grávida. E ela acha ali que o Eric vai abandonar tudo por ela, né? Mas no finalzinho a gente vê que ele escolhe a família dele, sempre tá do lado da Astrid, do Isaac. Então assim, esperava muito mais da África. Parece que ela só fica vivendo ali pelo Eric e assim, se sujeitando a cada situação, fica com o cara casado ali, se sujeitando a tudo aquilo. Por outro lado, o Charlie já foi bem mais interessante aqui nessa temporada. Ele tenta fugir, não dá certo, é preso. Depois ele praticamente desiste de tudo, mas a Maika vai lá interceder por ele, convence a Astrid a deixar ele vivo, mas aí ele vira o elo da ação, gente. E dá pra ver que isso é muito pesado pra ele, porque esse povo, gente, eles não têm um escrúpulo nesse Éden, né? Eu não sei de onde eles tiraram esse nome ali, Adão e Eva, sendo que eles não têm o menor pingo de vergonha na cara. É um se envolvendo com o outro só pra poder subir de nível, pra poder sobreviver. Então, assim, as pessoas ali parecem estar dispostas a fazer qualquer coisa. E não é diferente, então o Charlie começa a se envolver com ela, dorme com ela, depois ele começa a beber muito, fica mal. Ele quer ficar com a Maika, mas eles são meio impedidos. Então, assim, eles estão vivendo aquele grande dilema. Em contrapartida, o Ibon foi eliminado, gente. O romance dele com a Alma não durou muito nessa temporada, né? Enquanto eles estavam juntinhos lá na temporada passada. Aqui a história foi diferente, porque eles já começam eliminando a Brenda ali, né? Falhou na segurança, então eles tiram ela. E a Astrid chama a nova equipe dela, liderados pelo Joel. Então a Brenda é eliminada e a Alma fica com aquele papel de ter que matar as pessoas, né? A Alma tá muito traumatizada, eles querem punir quem matou o Ulisses e quem leva a culpa por isso é o Eloy, sendo que quem matou ele foi o Ibon. E ali, no fim das contas, a Alma não tem coragem de matar o Eloy, que foge. Ela fica muito abalada, perde o nível por isso. E o Ibon vai se afastando cada vez mais dela também, porque ele vai vendo o quanto a Alma, ela acredita naquele lugar, ela acha que tudo bem matar pessoas, ela acha que tudo bem as atitudes que eles tomam ali. Ela fala disso com uma naturalidade que eu acho que ele vai se assustando e se afastando dela. E é então que ele se aproxima do Orson. E aí, temos um momento até que eu fiquei... Gente, alguém tá entendendo o que tá acontecendo? Porque ele e o Orson decidem sair pra poder procurar o Eloy, né? Que desaparece após sobreviver. E aí é até meio hilário, gente, porque o Orson fala assim, nossa, eu preciso achá-lo pra poder dizer pra ele que eu amo ele, porque eu não disse. Aí ele vira de costas e chama o Ibon, e aí, vamos nessa, vamos dormir juntos? Sabe, tipo, tá falando que tem que achar o outro porque ama ele, pra falar que ama ele, mas aí dorme com o Ibon, se divertindo enquanto não sabe onde o Eloy tá. Assim... Essa temporada, definitivamente, eu não sei se vocês repararam isso, mas eles exageraram extremamente nessas cenas quentes, assim, tinha momentos que essas cenas nem se encaixavam, mas eles insistiam em colocar e foi uma pegação geral, todo mundo ficando com todo mundo e uma normalização e tudo bem, então assim, teve vários momentos que eu acho que a história deixou a desejar nessa temporada, mas eu vou comentar melhor sobre isso um pouco mais pra frente. O Ibon começa então a se aproximar do Orson e fica cada vez mais distante da Alma. E dá pra ver que a Alma fica com muito ciúme disso. E quando o Ibon termina com ela, o que ela faz? Ela mata ele. E assim, fica muito claro que ela mata ele por ciúme, gente. E não porque ele matou o Ulisses. Ela fala que foi por isso, ela já devia ter feito isso, porque você matou o Ulisses, né? E ela quer seguir as regras. Mas fica muito evidente que ela agiu muito ali por ciúmes. Tipo, não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. E aí ela elimina o Ibon. Cada vez nós temos menos integrantes ali dos 5 que vieram no começo, né? 2 já foram eliminados e a África, como eu disse, está vivendo praticamente uma história paralela. Enquanto isso, o Eloy, né, tá ali escondido, conhece o Isaac, que acaba, gente, ajudando ele, porque aí ele leva o Isaac lá perante a Astrid ali na comunidade e aí eles não matam o Eloy a pedido do Isaac, que eles viraram amiguinhos ali e ficam brincando juntos. É basicamente isso. E com a chegada do Isaac também vem à tona ali a revelação da verdade, porque ninguém ali naquele pessoal
sabia o que estava acontecendo. E aí é um momento que eu também achei muito bizarro, porque na primeira temporada a gente se questiona muito por que as pessoas estavam seguindo a Astrid e o Eric, né? O que está acontecendo? Porque eles são seguidos não só pelo pessoal que tá ali, mas até por pessoas de fora. Então a gente se questiona muito o que está por trás de toda essa história, como eles têm tanto poder sobre as pessoas. E a gente sabe que tem pessoas que estão ali na ilha, uma parte porque foram manipuladas realmente, então essas pessoas acham que não tem nada pra elas lá fora, e outra parte porque tem medo, então eles sabem que se tentar fugir, eles vão morrer, então eles ficam ali por medo. Mas a gente quer entender o que tá por trás disso, tem pessoas lá fora seguindo eles, e acontece esse momento bizarro, que é quando a gente descobre que ninguém sabia nada dos planos deles, o que tava por trás disso, sabe? Eu fiquei meio assim, gente, sabe? Eu acho que essa temporada me decepcionou nesse sentido, porque na primeira temporada a gente tem um mistério, a gente fica curioso pra saber o que tá por trás de tudo, então a gente fica preso ali naquela história. E aqui na segunda temporada, eu acho que muitos momentos eles deixaram a desejar com o roteiro, muitos momentos a história foi esquecida de lado e parece que eles tiveram uma preocupação muito maior em colocar cenas picantes, todo mundo ficando com todo mundo, e às vezes a história não era desenvolvida, então foi o meu sentimento em diversos momentos em que eu queria entender mais da história, mas eles estavam perdendo tempo colocando cenas desnecessárias. E aí quando vem essa explicação, ela também não é muito satisfatória. Eles falam ali, né, que o pai da Astrid conseguiu encontrar seres extraterrestres, ele foi morto e depois disso a missão ficou com a Astrid e eles têm esperança de ir para esse novo Éden e decidem fazer ali uma preparação, que é aquele Éden que eles vivem, uma preparação, e ficam enviando mensagens esperando ser respondidos, chegar o momento deles. Mas as pessoas que estão vivendo ali na ilha não sabiam de nada disso, apenas o Eric e a Astrid. Então as outras pessoas que estão ali não sabem desses planos deles. E quando o Isaac chega e todo esse plano é revelado, eles espalham essa notícia, muitas pessoas ficam decepcionadas, percebem que eles são mentirosos. E aí a Astrid tenta contornar essa situação falando que ela recebeu uma mensagem ali do espaço e tenta contornar toda essa situação. Então, eu não sei vocês, mas pra mim toda essa explicação deixou a desejar. Claro que a gente sabe que tem muito mais coisa por trás disso, não é tão simples assim. Mas eu digo no sentido de ter me decepcionado das pessoas estarem ali sem um motivo. Porque eles simplesmente dizem que ninguém sabia de nada e as pessoas estavam ali. Então é um pouco bizarro isso, sabe? E aí, quanto mais eles explicam, mais a gente vê que ainda tem mistério por trás disso, principalmente por causa da Son, gente. Por quê? Porque a gente vê que o pai da Son, ele na verdade matou o pai da Astrid porque ele estava interessado nesse projeto do Éden. Ou seja, tem que ser muito mais que isso. Tem que ter alguma coisa ali por trás dessa história que seja muito maior do que eles estão revelando até então. E aí ele mandou matar ele por isso e a Astrid queria vingança. Então ela pega a filha dele, leva pra lá pra poder manipular ele, uma certa vingança contra ele. Só que o que ela não sabe é que a Son está lá propositalmente. Tudo isso foi programado contra ela. Assim como a Danai, gente. Eu confesso pra vocês que eu sempre tive certas suspeitas dela. E ela trabalha pro Shizuka, né? O pai da Son. Então elas estão ali como infiltradas. E a Astrid não sabe de nada disso. E os planos dela não estão sendo ali exatamente como ela pensava. E aí no final a gente tem muita coisa acontecendo. Porque a gente tem aí a revelação de que as duas estão infiltradas. A gente tem a Gabi ali pedindo pela irmã dela. Porque a Gabi, ela trai a Zoa, né? A Zoa bola um plano juntamente com a Bel para poder matar a Astrid. E aí elas têm a brilhante ideia de vamos matar a Astrid e ficar aqui na ilha vivendo, né, só o nosso romance, felizes, sem ter a Astrid para liderar. Então vamos matar ela. Elas bolam esse plano e aí dá vontade assim. Não dá pra entender, gente, porque a Zoa percebe que a irmã dela tá sendo totalmente manipulada, ainda assim ela vai lá na irmã dela e avisa que algo vai acontecer. A Gabi trai ela, né, conta isso ali pra Astrid e a Astrid frustra os planos dela. E isso beneficia muito ela, porque o Eric, ao perceber que ia ter um atentado contra a Astrid e contra o filho dele, né, porque a Astrid coloca ele ali na situação, ela leva o Isaac pra que eles não matassem ela. O Eric volta a ficar do lado dela. E aí também ela ganha um motivo para poder eliminar a Zoa e a Bel. Nesse momento a Gabi vai ali, intercede pela irmã, chama a Astrid de mãe. Então ela decide deixar a Zoa viva e a Zoa pede pela vida da Bel, fala que não vai
né, não vai sobreviver sem ela e intercede pela vida dela. E paralelo a tudo isso, nós temos ali a Brisa, gente, que é aquela detetive particular que tinha sido contratada pelo pai do Ibon. O pai dele contrata ela, mas ali a gente vê que ele já meio que desistiu, acha que o Ibon foi passear porque ele quis, desiste dessa história toda, mas a Brisa não desiste, gente. Ela vai até o fim, ela descobre que tem mais pessoas sequestradas, descobre do Charlie, né, vai até o irmão dele, até que o irmão dele sofre um atentado, porque o Charlie não estava obedecendo muito bem às regras ali, era pra ele ser o elo da ação, mas ele meio que começa a falhar em relação a isso também, e aí a Brisa consegue reagir, e com isso ela consegue a informação da localização da ilha, e temos ali no final ela chegando na ilha de helicóptero, descobrindo o que tem ali por trás daquela história toda, e todo mundo ali meio chocado vendo aquilo, enquanto a Danai tá ali pegando informações e o Isaac descobre o que ela tá fazendo. No fim das contas, um monte de gente morreu, tivemos ali várias pessoas trocando de casal e ficando um com o outro, e todo mundo se relacionando, até mesmo a Gabi começa a se relacionar com o Joel ali, que também tá se relacionando com a Eva, sabe? Uma loucura completa, todo mundo ficando com todo mundo. E foi isso que aconteceu. Então, na minha opinião, como eu disse, a história deixou um pouco a desejar. Acho que eles ficaram muito presos nisso dos casais, em mostrar cenas que não precisavam. Então, eles ficaram muito focados nisso e eu senti a história sendo deixada um pouco de lado. E quando eles iam explicar em si a história, eu acho que as respostas não foram tão satisfatórias. Claro que ainda tem muita coisa para eles explicarem pra gente, como eu disse, as respostas não são tão simples assim, mas até o momento nessa temporada deixou muito a desejar. Agora, com a chegada ali da Brisa, espero que as coisas fiquem mais interessantes e dê uma virada de chave, até porque o pessoal fica naquela ilha, gente, a grande maioria ali nem quer estar ali e eles não se voltam contra a Astrid, sabe? Contra o Eric, tudo bem que agora chegou um pessoal ali, né, com o Joel mais barra pesada, mas antes não, era eles ali, eles poderiam ter feito alguma coisa e não fizeram, né, então tem muitos momentos questionáveis na série. Deixa pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa temporada, vocês gostaram, gostaram mais que a primeira, gostaram menos, o que vocês acharam, quais são os casais que vocês gostam, deixa tudo aí pra eu saber. Então é isso, galera, tchauzinho!